Sejam bem-vindos a mais um programa do Enquanto Conduzo. Hoje o tema que eu queria discutir aqui convosco era sobre algumas das, digamos, gestões ou teorias de gestão de administração de empresas e de organizações. Aquilo que eu vos quero falar é do século XIX e do século XX, início do século XX. Até finais do século XIX, a administração ou a gestão de uma empresa focava-se muito nas pessoas que tinham conhecimento, nas pessoas que sabiam como fazer a tarefa, que a sabiam fazer bem e era muito focado nessas pessoas. Cada pessoa geria o seu trabalho da forma que achava que era a melhor, que normalmente estava associado à maneira como sempre se fez e como foram ensinados. Não havia, digamos, uma figura dentro da empresa que fizesse o planeamento, que fizesse a gestão das pessoas e que, digamos, fizesse ali um controle à produção e ao processo. Uma das características também do finais ou da produção até finais do século XIX era que o próprio dono da empresa tinha uma função de trabalhador, trabalhava com os seus trabalhadores na empresa e produzia o mesmo que eles faziam. Não era a pessoa que tinha se calhar os melhores conhecimentos. Ele fazia, era o dono, fazia os investimentos e tinha essa função. No início do século XX houve uma mudança. Nós tivemos bastantes teorias a aparecer, em que uma delas, que foi se calhar a primeira e é conhecida como a principal teoria de iniciação e que contradisse um bocado esta mentalidade que havia anteriormente, que foi o Taylorismo, que veio de Frederick Taylor. O que o Frederick Taylor fez foi quebrar um bocado com a mentalidade de falta de gestão, de falta de organização e de planeamento. E ele focou-se muito em racionalizar a produção, o processo. O que é que ele quer dizer com isto? Em focar-se no processo passo a passo e olhar para o processo como passos independentes. Focou-se muito em garantir que havia uma pessoa que fazia a gestão ou administrava todo o processo, toda a empresa. Neste caso ia ter a posição de gestor e que a sua função era de planear, estabelecer regras e padrões no processo e controlar também o próprio trabalho que era executado. Outro dos focos que tinha o Taylorismo era que ele preocupava-se muito com o processo, estava muito focado no processo e em melhorar o processo. Não tinha aqui uma componente, digamos, de preocupação mais humana, mas sim muito do processo, e ele até defendia que nós, para aumentar a nossa produção, ou a nossa produtividade, temos que garantir que temos a maximização dos nossos trabalhadores, ou da eficiência do nosso trabalhador. Como eu estava a dizer, Taylor nasceu em meados do século XIX, viveu até 1915, trabalhou como operador, trabalhou como chefia, ele tinha o conhecimento ou a aprendizagem de engenheiro de mecânico e foi numa das empresas que ele trabalhou, que foi a Medieval Steel Works, se não estou em erro, que ele começou a perceber-se que realmente havia uma falta de disciplina no método de trabalho, não havia um método de trabalho definido por todos. E foi quando ele começou a querer racionalizar. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é, e ele deixou de olhar para o método de trabalho como intuitivo, empírico. Quando eu quero dizer empírico é eu acho que é assim, eu faço porque sempre me ensinaram, e começou a tornar o método mais racional, começou a perceber porque é que realmente é assim, faz sentido, não faz sentido, começou a focar-se mais nesses aspectos. E isto foi muito daquilo que ele trabalhou lá. Entretanto, ele ocupou a cargos de chefia e começou a trabalhar este tipo de pensamentos. O que é que ele defendia?
que as pessoas deviam ter um treino específico de modo a aumentar a produtividade de cada uma das tarefas. Ele começou a trabalhar aqui a padronização, as nossas normas, digamos assim. Inclusive, após ele, tivemos a família Gilbert, que começou a trabalhar a questão do tempo e a movimentos das tarefas de padronização das pessoas. O que ele queria então era o rendimento máximo dos trabalhadores, de maneira a conseguir aumentar esta produtividade. E ele defendia que, ou ele começou a constatar que ele conseguia ter um rendimento máximo das pessoas quando dava alguma motivação por fora, quando conseguia motivar de certa forma as pessoas. E aqui o que ele começou a observar como fatores de motivação foi, e ele defendeu melhoria de salários, menos horas de trabalho, e ele começou a reduzir a jornada de trabalho, começou a garantir que havia um descanso semanal que era pago e implementou também, ou foi um defensor da implementação de bónus de produção. E ele quando ele fez estas sugestões, não é que ele tivesse focado em melhorar, digamos, as condições dos trabalhadores. Ele estava focado, como eu já disse, é um método, uma teoria muito focada no aumento da produção. E ele defendia isto porque com isso ia conseguir ter uma maior produção. Houve também aqui a tal separação de poderes. Tínhamos o trabalhador, que era a força manual, a força bruta, e tínhamos depois o gestor, que queria ser a força intelectual. Como eu já disse, ele tinha a função de planear, fazer um planeamento racional, sem ser empírico, supervisionar os trabalhadores e estabelecer então as regras e os padrões para definir. Muito destas teorias e destes pensamentos que foram dados ou obtidos através dos escritos de Taylor, ele teve 2 livros, dois livros mais conhecidos, foi o Shop Management, em que ele começa a fazer então aqui os estudos de tempos e movimentações, e depois teve um segundo que era os princípios da administração científica, em que ele deixa de ter o pensamento empírico e começa a utilizar algo racional, e ele utiliza aqueles princípios que são usados para fazer teorias científicas e para fazer validações de hipóteses. E ele foi buscar muito isto a documentos de botânicos, de biologia, foi aí que ele foi buscar estas suas influências. São 2 livros interessantes, eu já consegui ler o Shop Management, estou a ler o Shop Management, acabei foi os princípios da administração científica, tem lá bastantes referências, tem lá os seus princípios, a maneira de se aplicar é muito interessante, aconselho sempre a ler tanto um como o outro livro, inclusive tem bastantes histórias do processo que ele utilizou, da sua jornada, do seu percurso enquanto estudioso de movimentações, de tempos, de tarefas, de como padronizar, como aumentar as tarefas. Está muito interessante e tem lá realmente bastantes exemplos que dá para ver. Dá para ver o seu trabalho na Bitwilm, dá para ver do Midval, dá para ver aqui uma série de trabalhos, inclusive o trabalho da PA, está lá escrito. Eu já falei isto num dos primeiros episódios, em que ele fez um estudo completo de qual era a melhor pá para carregar carvão, carregar o ferro, e ele chegou a conclusões que a melhor, e agora não vou trazer isto para quilos porque eu não tenho certeza, mas são as 24 libras era o peso ideal de carregamento para conseguir aumentar a produção das pessoas. E o que ele conseguiu foi levar a que um bom trabalhador passasse 16 toneladas de carregar 16 toneladas para 56, se não estou em erro, num dia. Ele quadruplicou aqui a eficiência das pessoas. Este princípio então da administração, ou este método da teoria da administração científica, tem 4 princípios. O primeiro é o princípio do planeamento, que é trocar os métodos empíricos pelos métodos científicos. Deixar de ser algo de vontades,
luas, digamos, e começar a ter um método racional por trás que nos desse conclusões que tivessem dados fundamentados. Depois é o princípio da preparação dos trabalhadores. O que ele quer dizer com isto é: cada trabalhador vai ter uma função específica de acordo com as suas aptidões. Ele defendia que havia vários tipos de aptidões. Ele fez mesmo uma hierarquia de trabalhadores, os trabalhadores de classe A, os trabalhadores inferiores, em que ele dizia: há uns que são melhores para tarefas manuais, mecânicas, de força, e outros têm outro tipo de tarefas em que vão conseguir retirar o melhor rendimento dele, porque vamos aproveitar outras competências ou outras aptidões que eles têm. O que ele queria dizer com isto é, ou com este princípio da preparação dos trabalhadores, é que quando estamos a escolher um trabalhador, nós devemos fazer uma seleção para aquilo que nós queremos, devemos treiná-las para a sua tarefa e aperfeiçoar as suas competências, e isto é o nosso foco. Depois tem o princípio do controle, em que ele decide que tem que haver um controle do trabalho dos trabalhadores, ou seja, tanto de tempos ou de paragens, de tempos de espera em que a pessoa não está a trabalhar, ociosos, digamos assim, como também de esforço físico desnecessário que deve ser eliminado. E o quarto princípio é o princípio da execução, que é distribuir as tarefas e responsabilidades. Digamos, tornar uma produção mais disciplinada, disciplinar o método de produção. Porquê é que nós não usamos? Ainda é usado, não usamos, ele ainda é usado por algumas empresas, este tipo de teoria, mas não teve, digamos, ou não é tão utilizado nos dias de hoje. Há duras críticas à teoria. Uma delas sendo um método que está muito focado no processo, não está focado nas pessoas. Tem coisas boas, realmente. Ele conseguiu aumentar os salários, conseguiu diminuir o tempo de trabalho, mas, para esta teoria, a produtividade está acima do trabalhador. Primeiro está a produtividade, só depois é que temos a pessoa que faz ou que produz o produto que nós queremos ter. E o facto de nós definirmos uma tarefa tão específica para cada um dos trabalhadores faz com que sinta-se que o trabalhador é explorado e é visto aqui um bocado, percepcionado um bocado como uma máquina. A mecanização que ele impunha às tarefas do operador fazia com que a pessoa não tivesse liberdade de expressão de ideias ou de procura de melhorias no seu trabalho e que sentisse aqui um bocado preso, evitando até mesmo que as pessoas tivessem a oportunidade de evoluir dentro da sua empresa, porque havia esta falta de interesse nas ideias do trabalhador. Inclusive, existe muito aqui digamos, a negação ou repreensão de ideias de trabalhadores. Havia muitas empresas que reprimiam os trabalhadores, o pensamento. Eles não queriam uma pessoa que estivesse a pensar, eles queriam que produzisse. Por isso, foi uma teoria que teve muita importância, principalmente porque depois foi a base para muitas outras teorias. Tivemos livros que apareceram em 1911, por exemplo, os 12 princípios estava a tentar lembrar-me como é que se chamava, The 12 Principles of Efficiency, os 12 princípios da eficiência, que apareceu em 1911, se não tenho erro. Serviu de base para o Fordismo, para as ideias que o Ford implementou, serviu de base para ideias que a Toyota, que foi a que o Taiichi Ohno implementou. Houve aqui uma série de teorias ou de métodos de gerir pessoas que vieram mais tarde. Claro que eles diferem, há pequenas diferenças e faz sentido. Enquanto este é muito focado no processo, na produtividade, o Ford está muito focado na linha de produção, no processo. A Toyota está mais focado nas pessoas. Há sempre aqui, claro, diferenças, mas foi a partir deste momento em que Taylor começou a aplicar estes princípios que começámos a ter aqui uma visão do trabalho diferente daquilo que temos. E uma das grandes bases que nós temos na melhoria contínua, principalmente naquela que foi desenvolvida por
pela Toyota, que todos nós conhecemos como TPS, é a normalização, a padronização, ter todo o trabalho bem delineado da melhor forma que nós temos. E a base partiu muito do Taylor. Claro que ele definia uma norma e era aquela norma até ao fim, até que alguém resolvesse mudar. Normalmente tinha que ser alguém do lado da chefia. Mas foi a base. Até lá não havia este estudo. E há muitos estudos. Se tiverem a oportunidade, vejam os estudos dos Gilbreth. Existem inclusive YouTubes com alguns dos seus estudos, com vídeos das pessoas a que eles estavam a fazer as tarefas e a analisar e a fazer o seu estudo. Há muita coisa interessante. Eu não vou alongar muito mais. A minha ideia agora realmente é andar aqui um bocadinho nestas teorias da administração. Nós falámos do Taylor, há mais, temos o Weber, temos estava a tentar lembrar do Fayol, temos aqui pelo menos essas três que são as principais. E queria falar noutros programas sobre essas três teorias. Posso fazer depois, provavelmente vou fazer um episódio dedicado a fazer junção, a fazer qual foi, das teorias que nós temos no dia de hoje, de gestão de empresas, de administração de recursos humanos, todos aqueles pontinhos, todos aqueles pontos-chave que nós temos no dia de hoje, de onde é que elas advêm, de quais das teorias das teorias desenvolvidas no século XX elas estão a advir, qual é a sua base, e creio que isso seria muito interessante. Sem muito mais, eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil esta nossa conversa. Já sabem, comentários deixem-nos aqui, sugestões, opiniões, coloquem nos comentários. Se gostaram, façam like, partilhem o vídeo e subscrevam. Isso ia ajudar bastante o canal a ter um crescimento sustentável. Não vou alongar mais, agradeço-vos muito por estarem aqui e espero ver-vos no próximo episódio do Enquanto Conduzo.